Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Nós vamos dar sequência à matéria desse bimestre. Nós vamos ver permutação. Então, permutar. Permutar quer dizer trocar. A permutação é uma forma particular de arranjo. Nós vamos ver já o que é o arranjo. Então, a definição. Podemos definir permutação como sendo um arranjo simples de um conjunto, um determinado conjunto N aí. Tá? Exemplo, ó, gente, ó. Então, o que é permutar? Permutar é trocar. Eu quero aqui, ó, quais as permutações simples dos elementos abaixo, ó. Por exemplo, eu tenho P, Q e R. Eu permutar é eu fazer uma troca entre eles, né? Eu mudar essa palavra de posição. De quantas maneiras eu consigo fazer isso aqui, ó? Então, eu vou permutar aqui, eu posso fazer P, Q, R, né? Eu posso fazer P, R, Q, P, R, Q. Eu posso fazer Q, P, R, Q, P, R. Eu posso fazer Q, R, P. Posso fazer R, P, Q, R, P, Q. E posso fazer R, Q, P. R, Q, P. Então, quais são os elementos da permutação dessa aqui, que eu consigo fazer troca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, são seis possibilidades. Então, o legal disso daí é trabalhar quantas são as permutações e não quais são. Então, o legal é trabalhar quantas são e não quais são, né? Aqui eu perguntei quais são, né? Mas quantas formas? De quantas formas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, né? Então a gente vê que eu posso usar o princípio geral o princípio fundamental da contagem, né? O PFC, né? Eu posso pegar as três, né? Ó, as três possibilidades, as três letras. 3, 2, 1, 3 vezes 2, 6, né? Vai me dar aí 6. Tranquilo? Ou eu posso usar esse aqui como 3 fatorial, né? Isso aqui é 3 fatorial, né, gente? Lembra que nós aprendemos fatorial? E se fosse 5 elementos? 5 elementos. Uma palavra com 5 elementos. Eu ia usar 5 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Seriam as possibilidades. Então, nós vamos ver a formulazinha que eu vou usar para permutação. Então, aqui, ó. Como calcular o total de permutações dos elementos N. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Pn, que N é a quantidade de elementos, e o P, as permutações possíveis. Permutação, que é igual a N fatorial. Então, eu vou usar isso, ó. Pn é igual a N fatorial. Essa é a fórmula que eu vou usar na permutação simples. Vamos ver um exemplo, ó. Um exemplo muito encontrado aí, a gente acha muito na internet, sobre permutações, são os anagramas. Os anagramas são formas de permutações. Ou seja,
você troca as palavras, troca as letras de lugar e forma outras palavras. Por exemplo, ó, qual é o anagrama da palavra uva? Então, como é que eu posso fazer a palavra uva? Igualzinho ao outro, ó. Eu posso usar a palavra uva, posso usar V-A-U, val, posso usar vua, posso usar uau, né? O ave, né? Posso usar o ave, posso usar AUV e AVU, né? Então eu posso usar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras diferentes. Ou seja, 3 vezes 2, né? 3, então aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, né? Isso aí não é 3 fatorial? Isso aqui é 3 fatorial. Que é igual a 6 possibilidades, né? Então, eu posso, usando aquela formulazinha aqui, eu posso dizer Pn, né, o n aqui é 6, né, então vai me dar 6 fatorial, a quantidade, né, vai dar 6 fatorial. Tranquilo? Vamos lá para outro. Vamos a alguns exemplos de permutação. Agora nós vamos ver aqui, ó, permutação. Vamos dificultar um pouquinho, permutação com repetição. Porque nós vimos na palavra que ela não repetia letras. E quando ela repetir letras? Né? Quando ela repetir letras, como é que eu vou usar? Exemplo, ó. Quantos são os anagramas da palavra zoológico? Então aqui vocês viram que está repetindo 2 letras. Então como é que eu vou proceder? Eu vou dizer que são 3 fatoriais? Então aqui é 3 fatorial? Não. Está errado. Olha só. A palavra zoom, eu escrevo zoo, né? Eu posso escrever zoo, ozinho pequeno, deixa aqui, ozinho pequeno, zoo grande. Posso escrever ozinho, Z e o O. Posso escrever o O, o Z, o Ozinho. Posso escrever Ozinho, o O normal e o Z. Posso escrever o O, o Ozinho e o Z, né? Observa que aqui ficou, é a mesma palavra, né? Z, Zinho e o O. Aqui formou um outro grupo. O, C e O. E aqui formou outro grupo, né? O, Z e O. Se ela não tivesse as letras, seria isso, né?
Então você viu que não são iguais, né? As palavras aqui. Então aqui a gente observa que seria 6 anagramas se não tivesse diferença entre essas palavras, né? O, Z, O. Mas isso não existe, né? Isso não existe. O O é o mesmo nos dois, né? Não são letras diferentes, são a mesma letras. Então como é que eu vou representar isso aqui, ó? Permutação de 3, 1, 2, 3, com repetição de 2 letras, de 2. Isso fica assim, ó. Esse 3 vem para cá, 3 fatorial sobre a permutação, que é sobre o 2, de repetição. Então eu vou fazer assim, ó. Então fica o total de letras, esse aqui é o total de letras, sobre letras repetidas. E isso vai dar 3 fatoriais sobre 2, que vai dar, se eu desmembrar, 3 vezes 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 vai me dar 6 sobre 2, que eu dividindo vai me dar 3. Aqui, ó, 1, 2, 3 grupos, deram 3 grupos, né? Com ela repetida. Então, para esse caso de permutação com repetição, nós vamos usar assim, ó, o cálculo total de permutação de N elementos com X elementos repetidos, Y elementos repetidos. Vocês vão entender já, é facinho. Ou, né? Ou X, Y, Z, W, né? Elementos repetidos. A fórmula vai ser assim, gente, ó. A fórmula para permutação com repetição vai ser P, N, e aqui X, Y, Z, W, e assim, quantas letras tiver repetido, que vai ser igual N fatorial sobre X fatorial, Y fatorial, vezes Y fatorial, vezes Z fatorial, vezes W fatorial, e assim por diante, o que tiver de repetido. Vamos ver alguns exemplos agora. Olha só. Quantos são os anagramas da palavra macaco? Então, quantas letras estão repetindo aqui? 2, né? O A, né? Então, eu vou usar a fórmula P, 6, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a quantidade de letras. 2 letras repetindo, né? 2 letras repetindo no A e 2 letras repetindo no C. Então, aqui é X e Y, né? Então, vai ficar 6 fatorial vezes 2 fatoriais vezes 2 fatoriais. E eu vou desmembrar aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu vou parar aqui porque aqui já tem 2 fatorial vezes 2 fatoriais. Posso cortar um com o outro e aí realizar a multiplicação lá em cima. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, né? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 0, 120. Vezes 3, 3 vezes nada, 6, 360, certo? 360, 2 fatorial é 2 vezes 1. Divide por 2. Isso vai me dar 180. 180 anagramas eu posso fazer com essa palavra, trocando ela, a permutação, tá certo? Vamos parar esse vídeo, tá ficando muito longo, a gente continua já já.